somos católicos extremamente não praticantes. Eu vou de vez em quando à missa. De vez em quando... Rezo em casa toda noite. Rezar a gente reza, mas, né, seguir o catolicismo ali, que é todo domingo a missa e tal. Não. Eu, por exemplo, outro dia fui numa missa, a minha mãe, Marvel, vai na hóstia. Eu falei, mãe, mas eu não me confessei. Eu ainda sou desse tempo. Ela, não tem problema. Eu falei, não, mas eu sou do tempo e que se eu não me confessar, porra, eu vou ter que rezar 3 dias na igreja. Se confessar, meu amigo, 3 dias na igreja. Vai rezar 12 mil Pai Nosso e 15 mil O alto da Ave compadecida Maria. tá devagar pra mim. Tá devagar. Tá devagar. Se você for se confessar agora... Então, Frei, eu queria fazer um programa diferente, porque acredito que do outro lado da tela, né, Boletar, existam muitas pessoas que estejam na nossa condição, que são cristãos, mas que, por circunstâncias da vida, por fraqueza de fé, ou porque teve um leve contato, mas não se conecta, né, com a religiosidade, com a prática, né, do cristianismo em sua plenitude. Estou falando bonito agora. Então eu queria fazer um programa bem... didático? Muito didático. Para que as pessoas entender. Porque a gente gosta daquilo que a gente começa a conhecer e se interessar. Sem dúvida. Porque às vezes a gente vai começar a falar sobre muitas coisas e que as pessoas entram para um lado e saem para o outro. Ela não se conecta. Então eu falei assim, eu vi algumas entrevistas suas e tal. Eu falei, gente, vamos tentar fazer um programa... É muito bom. Para que as pessoas que estejam do outro lado possam compreender e que de alguma forma toque-as. Para que, se identificar e estiver, né, elas entrem para o reino do céu. Amém. Não é? Então, o senhor é o Frei Gilson. Antes do Bola falar da carreira, que é uma da vida, como começou, eu queria saber o seguinte: qual a diferença entre um frei e um padre? Você ainda falou que você é carmelita, não é isso? Isso, carmelita. Então, eu queria que você começasse vamos balbuciar essas coisas para que as outras pessoas, de certa forma, elas floresçam. Para entender se é uma hierarquia. Como é que funciona frei e tal? Essa é uma pergunta muito frequente. Todo mundo praticamente tem essa dúvida. Veja bem, nem todo frei é padre, nem todo padre é frei. Então existe sim uma diferença entre frei e padre. Então nós costumamos dizer o seguinte: existe a diferença entre um padre religioso e um padre secular. O padre secular significa aquele jovem que vai estudar 5 a 6 anos no seminário, vai estudar filosofia e teologia para ser sacerdote. E ali o que ele vai receber como uma grande missão? Uma paróquia. Ele vai receber uma paróquia para ele cuidar. Certo. Vai viver na casa dele sozinho, geralmente é assim, ele vive na sua casa sozinho, deve obediência ao seu bispo. E pronto, esse é o sacerdote. Ele cuida de um rebanho, ele tem uma paróquia, deve obediência ao seu bispo e tal. Mas tem a sua vida, tem o seu dinheiro, tem a sua casa. Ele conduz a vida dele conforme o estilo dele. Vai em algumas festas. Veja, o padre religioso, ele já é diferente. O padre religioso, ele abraça um carisma. Ele abraça um estilo de vida. Então, por exemplo, eu entrei na minha, que é os carmelitas. Então, os carmelitas, ele tem um estilo de viver, um estilo de pensar, e tem a sua regra de vida, desde as coisas práticas à espiritualidade. Coisas práticas, desde a hora de acordar, todas essas realidades. Então, numa vida religiosa, a gente faz voto de castidade, pobreza, obediência. Certo. E vivemos em comunidade. Olha a grande diferença de do outro estilo de padre. Vive sozinho, aquele estilo de vida. O religioso, ele vai então fazer voto de castidade, pobreza e obediência e vai viver em comunidade. Então, a minha comunidade tem mais de 70 irmãos. Caramba. Na minha casa, eu moro com mais 4. E a gente busca viver o mesmo estilo de vida, a mesma hora de acordar, rezamos as mesmas coisas, comemos juntos, conversamos juntos. É uma vida comunitária. Então, essa é a grande diferença que existe entre um padre secular e um padre religioso, que é o meu caso. Então, no caso, você aí acaba se tornando frei por isso. Aí vira frei, é isso? Isso. Aí nós, na minha congregação, nos chamamos freis. Freis, eu sou um frei. Mas o senhor é um sacerdote, ou não? Veja, não necessariamente você precisa ser padre. Tá. Mas eu estudei para ser padre também.
Mas o senhor pode ministrar uma missa, por exemplo? Porque sou padre, sim. Só o sacerdote celebra uma missa, só o sacerdote atende uma confissão. Tá. Então, muitos freis estudam também para ser padre. Tá. E recebem a ordenação sacerdotal. Então, eu recebi a ordenação sacerdotal. Tá, mas no seu caso, o senhor está lá nas Carmelitas, a igreja, ela tem toda uma hierarquia. Por exemplo, o padre, às vezes cansei de a minha mãe reclamar disso, eu quando era moleque, adorar um padre, a igreja muda o padre de cidade. Pra outro lugar, Aí a gente fala, pô, mas o padre Marcelo era tão legal, por que e o bispo trocou ele de lugar? Isso acontece com muita frequência. Sim. Né? Ele foi para outro lugar e tal. Aí, no seu caso, você também tem uma hierarquia que pode falar, não, agora você tem que ir para um outro lugar fazer... Sim. Eu tenho... O padre diocesano, ele só tem o bispo como seu superior. No meu caso, eu tenho o bispo e tenho o superior do meu instituto. Então, o superior do meu instituto, ele pode me mandar para qualquer lugar. Então, nós temos... Ele pode também fazer isso. Nós temos várias casas no Brasil. Ele pode me mandar... de onde? Eu moro em São Paulo. Fico ali no... região de Grajaú, São Paulo. Grajaú, tá. Isso. Onde tem a igreja de São Jorge. Tem lá. A igrejinha, a capelinha? Verdade. Eu vou lá. É mesmo. Sabe, uma bem pequenininha. Sim. Bem depois do Grajaú ainda. Lá na ruazinha Genciana, lá em cima. Eu acho que eu sei qual é. É pertinho de casa. O senhor mora longe então, hein, padre? Ô, Frei, perdão. O senhor mora longe? Moro. Lá quase lá naquele lugar lá, como é que é o nome? Marcilac, não? Aquele... É. Meu Deus. Então você é do Grajaú. Por ali. Então... É isto. O sacerdote religioso e o sacerdote secular, essa é a grande diferença entre os dois. Tá legal.